Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, seja muito bem-vindo ao culto do Evangelho da Noite, do dia 27 de março de 2025. Não é uma maravilha? É sim. Eu estou muito contente, sejam todos muito bem-vindos, né? E, como de costume, daremos início aos nossos estudos, lendo uma página de harmonização do livro Fonte Viva, tá? Vamos botar aqui a luz. Ah, que uma luz, tá vendo? Vamos ver o que nos diz a lição 153 do livro Fonte Viva. Ouçamos. É uma passagem de Marcos. E logo os chamou. Capítulo 1, versículo 20. Evangelho de Marcos. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem, alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos, é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na vida pública ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé, na sua humanidade, a sua própria família. Bonita essa frase, né? Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família, assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas. Ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre, graças
Graças a Deus. Página inspirada. Não é? Então vamos unir os nossos pensamentos, elevando ao Pai essa rogativa de que nos abençoe abundantemente durante esse culto, na paz e no amor do Cristo. Graças a Deus. E graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa, trabalhadora, divina. Graças às egrégoras do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade, aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família. Graças. Estamos muito contentes de aqui estarmos aos teus pés mais uma vez, Senhor, agradecendo tudo que recebemos desde o último culto, toda a proteção, o amparo e a inspiração. Agradecer, Senhor, por termos sido convidados a comparecer aqui mais uma vez para a realização desse culto e efetivamente termos podido aproveitar o mavioso convite. Senhor Jesus, ilumina esses minutos que passaremos juntos agora, para que possamos estar envoltos em muita luz, paz e amor, para que possamos, Senhor, nos sintonizarmos com essa visita sublime, maravilhosa, que receberemos em nossos lares, que é essa caravana do Evangelho da Noite, que possamos estar com as portas e as janelas abertas para recebermos essa caravana de luz que vai sanitizar os nossos lares, reequilibrar as nossas forças, reharmonizar as nossas vibrações e reenergizar todos os nossos templos, que são os nossos corpos, o nosso lar físico e espiritual e todos que estiverem no raio de alcance desse culto. Que possamos dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, saúde. Quando eu começo o Evangelho da Noite, aparecem todos os tipos de ziquezira, né? Tá na minha voz, na minha garganta, eu espirro, eu bocejo, aí o gato entra, o gato sai. Então são os percalços da vida que acontecem para a gente poder aprender a superá-los. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 13 e hoje nós veremos os versículos de 10 a 17, que foram assim separados por Carlos Torres Pastorino e receberam o título de Cura de uma Obsidiada, que é um relato. E eu faço questão de ler, né, privilegio, a não ser que eu não tenha acesso à tradução do Pastorino, tá? Então essa tradução que está aqui na obra Sabedoria do Evangelho, no caso aqui está no volume 5, tá? Está na descrição do vídeo, qual é o volume, qual é a página. E, por acaso, é o volume 5, das páginas 109 a 112. Pelo menos na edição que eu tenho, né?
Aí, Pastorino traduziu assim: estava Jesus ensinando numa das sinagogas nos sábados, e eis uma mulher, tendo havia 18 anos, um espírito enfermo, e estava recurvada e não podia levantar a cabeça até o fim. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, fostes libertada de tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e imediatamente levantou a cabeça e cria em Deus. Respondendo o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, dizia à multidão que, aí, entre aspas, que foi o que o chefe da sinagoga falou mesmo, né? É um relato. Dizia à multidão que há 6 dias nos quais se deve agir. Nesses, então, vindo, curai-vos. E não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, não solta cada um de vós, no sábado, seu boi ou seu jumento da manjedoura e leva-os a beber? E sendo filha de Abraão, esta que o antagonista incorporou há 18 anos, não devia ser solta dessa ligação no dia de sábado? Dizendo ele isto, envergonharam-se todos os seus opositores, e toda a multidão se alegrava de todas as coisas famosas feitas por ele, Cristo. Então, é uma passagem que eu chamo a atenção que várias curas são feitas no dia de sábado, né? E realmente o que o sumo sacerdote falou: gente, tem 6 dias da semana para vocês serem curados, e é justamente sábado, né? Porque a tradição diz que sábado é o dia reservado, sabe aquele negócio? Deus fez o mundo em 6 dias e no sábado descansou. Então eles tomaram isso como uma indicação de Deus para que o sábado fosse reservado como dia de descanso. É claro que isso tinha uma grande importância naquela sociedade, porque as pessoas não existia carteira assinada, número de horas. Aliás, já menos de um século não tinha nada disso. O número de horas trabalhadas por dia, 8, entendeu? Espaço para almoço, a folga semanal, tinha nada disso antigamente. Então, foi de uma inteligência incrível da própria egrégora ali dos hebreus colocar esses preceitos que melhorariam a vida das pessoas dentro da lei, dentro da lei e da religião, né? Por quê? Porque não tinha lei, também era um estado sem lei, né? Ainda mais essas etnias que nem tinham lugar mesmo para ficar, então mal tinha uma língua, e eles não tinham nada escrito, registrado, não tinha como registrar, e não tinha lei, e aí o que tinha? Tinha religião. Então a gente resolve as coisas na religião, põe lá na religião. E aí, uma vez colocado na religião, se você não cumpre, você é herege, você é terrível, você é infiel, e dependendo da época, você poderia acabar, se for na Idade Média, né, 1500 anos depois disso aí, você acabava na fogueira, se bobeasse. E aí,
estava Jesus ensinando numa das sinagogas, aos sábados. Ou seja, sábado, e aí essa questão de não fazer nada sábado, não podia nem cozinhar. Então a dona de casa já cozinhava na véspera e botava lá a panela, né, que geralmente era de barro, botava toda envolta em peles para continuar quentinho, porque não podia esquentar também, né? Que esquentar ia ter que pegar graveto, madeira, acender, aí é considerado trabalho. Aí, para cercar bem, não podia dar mais de não sei quantos passos. Parece que não podia dar mais de 2.000 passos, se não me engano. E aí o que era isso? Que era justamente para as pessoas não irem visitar a família na outra cidade. Era só para ir lá na cidade onde ela está, geralmente morava ali, ou na própria cidade, ou na periferia, que era o suficiente para você chegar lá na sinagoga e voltar. Então era isso que eles queriam, que você no sábado fosse na sinagoga. Como não tinha nenhum tipo de lazer, não tinha um parquinho para você levar as crianças, não tinha cinema, teatro, não tinha nada. Um lugar de pinball, não tinha nada disso. Aí, a diversão era realmente a sinagoga. Então você vê que toda a organização social gira em volta da religião. Por isso que o homem se acostumou a teocracias, entendeu? A ser tutelado, pelo menos esse homem aí, ocidental que eu estou falando. Eu não sei como é que é lá no Oriente, como é que é quem segue Buda, por exemplo, né? Ou quem é muçulmano é bem teocrático, né? Mas, por exemplo, quem é taoísta, né? Ou Hare Krishna, não sei. Mas aí é por isso que é fácil chamar essa tutela teocrática, porque, por exemplo, que no Brasil hoje em dia seria um estado evangélico, né? Então todo mundo, a mulher não ia poder mais cortar cabelo, nem homem não pode cortar cabelo, nem fazer a barba, né? Não pode usar roupa com mais de um tipo de tecido diferente, não pode fazer nada aos sábados, domingo já é o primeiro dia da semana, é dia de trabalho, né? Não pode comer crustáceos, né? Não pode comer porco, nem derivados, mortadela, não pode, linguiça. Porque o crente atual, o crente evangélico, ele escolhe umas coisas que não podem. As outras tem umas denominações que fica aquelas mulheres com aquele cabelo arrastando, o homem com barba já é meio... não fica com aquele barbão, porque não pode cortar a barba, não. Tem que ser que nem lá no Oriente, lá no pessoal que é muçulmano, também segue, né, esse preceito. Por isso que todo mundo tem barbão. Enfim. Mas aqui, Rio de Janeiro, já esse negócio aí é seletivo, né? O pessoal finge que não está sabendo, né? Que não pode comer comendo o camarão, não pode comer crustáceo, porque está tudo lá no Antigo Testamento. Então você vê que são coisas que cabiam naquela época, né? Há mais de 2.000 anos, que 2.025 anos tem a Boa Nova. Então o Velho Testamento é coisa de 3.000 anos, 3.000 anos e 600. Então, e assim, qual era o objetivo, né, de você colocar isso lá dentro da religião, porque era o preceito né, que era o que o preceito de viver deles, que é o que o sumo sacerdote está dando a chamada de Jesus. Mas se vocês repararem, um monte das curas eram propositadamente feitas no sábado, né? Quando ele faz a primeira cura
lá do Evangelho de Mateus, é ele curando o enfermo que estava na beira lá do tanque, né? Que, segundo a lenda, quando a água se mexia, a primeira pessoa que se jogava no tanque ficava curada. Então ficava cheio de gente enferma em volta. Aí Jesus passa e cura um coxo, né? Que tem 38 anos, que ele é coxo. E aí Jesus passa e cura, e aí ele manda ir lá na sinagoga se apresentar, e os sacerdotes já ficam danados ali, né? Então isso é início do apostolado de Jesus. Aqui no caso, também ainda está no início, porque ele vai falar dentro da sinagoga, porque depois, mais para frente, ele não vai nem poder entrar na sinagoga. E a sinagoga era o grande point, porque ela tinha aquele átrio de chegada, né, um lugar, uma área, que era o átrio de chegada, que podia ir todo mundo, podia ir até não judeu. Para você ver como é que era uma coisa permissiva, podia ir até homens não circuncidados, sem que fossem denunciados. Tá? Então ia todo mundo. Que é o lugar onde tem a banca, porque aí a sinagoga ficava mais ou menos na conjunção das vias, né? As vias que cruzavam lá a Palestina, aqueles lados. E aí tinha muito comércio, né? Então ali, nesse átrio de entrada, você encontrava pessoas, tinha o moço que trocava dinheiro, né? O que fazia o câmbio, né? Os agiotas também para emprestar dinheiro, e os cambistas, porque como vinham pessoas de várias cidades, era a rota de comércio, aí tinha o pessoal que, para facilitar, vendia uma pombinha, uma preazinha para você oferecer lá no altar. Essa história de cordeiro é coisa do templo lá, ou de quem é rico, né? O povo, no máximo, quando não ofertava grãos, frutos, né? Ofertava aí uma preazinha, uma pombinha. E que aí eles vendiam lá. Tinha a banca de venda desses bichos lá no átrio de entrada da sinagoga. E aí ele está falando o quê? Ele está falando exatamente que ele estava pregando, ele pregava com grande eloquência, inclusive no Velho Testamento, né? Quando ele faz a pregação na sinagoga, é Velho Testamento. Porque a Boa Nova ele prega lá ele não vai pregar a Boa Nova dentro do... Quer dizer, quando ele começa a ensaiar, a pregar a Boa Nova dentro de sinagoga, aí ele é posto para fora. Aí ele vai pregar na periferia. E aqui, Jesus está lá pregando, e aí eis uma mulher tendo, havia 18 anos, um espírito enfermo. Estava recurvado e não podia levantar a cabeça até o fim. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, foste libertada da tua enfermidade. Então repara, ela não pediu nada, ela estava só lá assistindo. Aí ele viu, chamou-a, foste libertada da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e imediatamente levantou a cabeça e cria em Deus. E aí a mulher ficou grata, mas você vê que não tem nem fala. Aí o sumo sacerdote, o chefe da sinagoga, que estava lá de olho, indignado porque Jesus curava no sábado, dizia à multidão. Mas você vê, Jesus já tinha uma certa prerrogativa, já tinha uma certa aura, né? Ele não era um desconhecido total, porque você repara que o chefe da sinagoga não vai chamar a atenção de Jesus diretamente, ele fala para a multidão. Dá o puxão de orelha, olhando para indignado, dizia à multidão que
há 6 dias nos quais se devem agir. Se deve agir. Nesses, então, vindo, curai-vos. E não no dia de sábado. Mas Jesus já faz essas curas no sábado, não é só uma, são muitas, né? Aquela da mão encurvada, a pessoa que tem a mão assim, também é num dia de sábado e dentro da sinagoga. Tem algumas outras. E aí mas ele já faz para questionar essa coisa dessa religião muito externa, com fazeres externos, entendeu? E ele já faz de propósito. E aí que ele questiona. Hipócritas, não solta cada um de vós no sábado seu boi ou seu jumento da manjedoura, levando-os a beber? Ou seja, você continua fazendo a sua atividade agrícola, né? Os animais que valiam muito, né? Porque é transporte ou é vaca que dá leite, você não cuida deles, não vai dar água, porque é sábado. Eles não vão deixar o bicho morrer, né? Não vai levar a sua ovelha para beber água ali no tanque, por exemplo. E aí ele chama atenção, olha, e sendo filha de Abraão, esta que o antagonista incorporou há 18 anos, não devia ser solta dessa ligação no dia de sábado? Aí, o que eles iam falar, né? Dizendo ele isto, envergonharam-se todos os seus opositores e toda a multidão se alegrava de todas as coisas famosas feitas por ele. Claro, né? Queremos milagre, queremos milagre, queremos milagre. Opa, mais um, olha aí. Agora o próximo é o meu. Vamos ver se eu emplaco aí, se eu recebo um milagre. No caso, o povo está na sinagoga, então muita gente estava professando a antiga religião, como muitos continuaram a professar a antiga religião, que no caso é o Velho Testamento, que é o judaísmo. E aí professam até hoje, né? Então, e o Jesus falou, não tem nada de errado, teve aquela etapa, eu estou trazendo uma outra, mas não quer dizer que todo mundo tenha que se converter, né? A gente tem que ter essa clareza, né? Ele veio se apresentar para todos, né? E fez um aconselhamento. Agora, não sei se todos vão seguir naquela hora exata. Então, nessa hora exata que Cristo está na Terra, foram muito poucos, né? Mesmo depois, aí o Cristo morre, os apóstolos saem duplas, né? E eram 516 apóstolos, porque o Cristo fez um curso atrás do outro, né? Quando ele morre, tem 516 apóstolos, se não me engano, e aí esse povo vai sair pregando, tá? Inicialmente em dupla, depois cada um por si, porque já ficam tarimbados, né? O próprio Paulo, que não conheceu Jesus, que não estava dentre os 516, a conversão de Paulo é depois que Jesus morre. E o próprio Paulo, ele no início, ele sempre né, o Barnabé, né, que é o Bartolomeu, aí leva o sobrinho do Bartolomeu, é o Marcos, que muita gente diz que é o Marcos evangelista, enfim. E aí depois o Paulo já estava indo sozinho, né? Até porque aumentava a capilaridade da divulgação da palavra, né? Da Boa Nova. E aí a gente chama atenção aqui, ó. E eis uma mulher havia 18 anos um espírito enfermo, e aí ele cita de novo, né, ela sendo filha de Abraão, esta que o antagonista incorporou há 18 anos. Vamos lembrar que há 2 lições atrás,
quando caiu a torre de Siloé, matou 18 galileus. E aí o Jesus, lá naquela passagem, são 2 cultos atrás, Jesus fala: vocês não estão se achando melhores do que os 18 que morreram, não, né? Melhor vocês fazerem a metanoia, o nome da passagem é metanoia. Melhor de vocês fazerem a metanoia, senão vocês vão estar no lugar deles agora. Vocês não são melhores que eles. Porque eles tinham esse conceito, né? Se alguma coisa aconteceu à pessoa, é porque a pessoa merecia. Baseado nisso, perpassa milhares de anos, chega até há 100 anos atrás, 100 eu não digo, 150, tinha o duelo. O duelo é baseado nesse direito divino, assim, convida o outro para o duelo e só vai morrer aquele que for culpado mesmo, porque vai ser uma expressão da vontade divina. Olha isso aí. E quando a gente sabe que não é bem assim, né? Então, era 18 também. 18 é o arcano do encerramento, da mudança da superação de um penar, da superação de um trabalho, do encerramento de uma tarefa, tá? O 18 é o arcano que simboliza isso. Então ele está mostrando, né, que lá para aqueles 18 que morreram pode ter sido um resgate. A missão deles né, o karma, né, nessa passagem era até aquele momento que eles sofriam um acidente. Aqui a mulher, ela não está sabendo de nada, ela não perguntou nada. Jesus é que diz para ela: mulher, foste libertada de tua enfermidade. Então ela expurgou, né, queimou esse karma. E aí ele pôs as mãos sobre ela e imediatamente levantou a cabeça e cria em Deus. Aí Jesus deu um passe, porque ela estava há 18 anos ali encurvada, né, com vamos dizer, o obsessor sugando a energia dela, jogando a dele, e aí Jesus faz uma reconstituição, inclusive de corpo espiritual, né? De duplo etérico também. Ele energiza para ela rearrumar esse corpo dela, tá? Energeticamente falando. Esse corpo, claro, e aí arrumando o corpo energético, ela apruma também fisicamente, tá? Nessa crença, por isso que os irmãozinhos evangélicos acham que tudo tem que ser exorcizado, né? Câncer, AIDS, até já vi suposto exorcismo até para síndrome de Down. Então isso é uma confusão muito grande, que nem todas as enfermidades estão nesse nível. Tem enfermidades que estão no nível material mesmo e que é para a pessoa vencer, materialmente falando, tá? A pessoa pode ter uma cura. Claro que você tendo a fé, tendo a ligação, aí pode ser que o resgate seja pela tua pouca fé, para você estruturar a sua fé, a sua ligação com Deus. E aí vai funcionar, vai acontecer um milagre, uma cura. Mas a cura é em cima disso, né? De você aprender a lição ou resgatar um karma. Aqui no caso dela a gente nem sabe, mas você vê, é um resgate e Jesus informa ela. É diferente lá da filha de Jairo, que o Jairo vai atrás do Cristo para curar a filha dele, que já está morta, supostamente. Então a filha também não pediu nada, porque a prova era para Jairo. A filha estava lá dormindo, nem sabia o que estava acontecendo. Jesus, quando vai lá, fala: ela não está morta, ela dorme. E o povo já estava lá fazendo a festa do enterro. Ali Jairo pediu. Mas, por exemplo, a hemorroísa,
né? Aquela mulher enferma da hemorragia, ela vai atrás de Jesus e ela quer tocar o manto para se curar. Mas ela não pede nada diretamente. E ela fica curada e Jesus, então, fala, a sua fé te curou. Que é um outro caso também. Que ela já havia cumprido aquele período de expurga do karma, né? Ela já tinha expiado com X o karma. Não é expiar com S de V, não. É expiar o karma. E aí ele fala, a tua fé te curou. Então o lance dela era de fé. Né? Era essa questão de reavivar a fé e a pessoa se tocar que deve manter o contato com a espiritualidade. Então agora nós vamos passar para o nosso momento passe, que vocês vão se colocar confortavelmente e sentado é melhor, né? Porque é melhor que fiquem na vigília para poder acompanhar os mantras que eu vou ler, os 4 mantras, e vocês vão abrindo, né, o campo para receber a visita dos falangeiros de São Francisco de Assis, que vem aplicar o passe, ou dos seus próprios guias e protetores espirituais. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão, a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a falange trabalhadora do nosso patrono de Francisco de Assis,
às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Que nós, Senhor, possamos ter recebido festivamente a visita dessa falange, dessa egrégora do Evangelho da Noite, que eles possam ter sanitizado os nossos lares físicos e espirituais, que possam ter reequilibrado as nossas forças e reenergizado os nossos corpos, os nossos lares, né? E deixando-os reharmonizados. Que esse culto possa chegar até a todas essas pessoas que estão no raio de ação dele. Que as nossas águas sejam fluidificadas, que possamos ter contato com esse bálsamo divino, curativo e reharmonizador das nossas forças, dos nossos corpos. Queríamos ainda, Senhor, mandar um quanto de energia para Gaia, o planeta Terra, para toda essa humanidade encarnada e desencarnada, outro quanto de energia, a nossa humilde contribuição. E queremos também, Senhor, mandar esse quanto de energia para os locais do planeta onde esteja muita beligerância, muito ódio, muitas guerras, muitos desentendimentos. Da mesma forma, envolver todos esses líderes espirituais encarnados e desencarnados, que eles possam ser abundantemente ungidos, protegidos e instados, né, a ter a melhor pensamento, a melhor ação, o melhor silêncio. Também para todos os líderes materiais, mais ainda, que esses também possam ser amparados e inspirados, protegidos e conduzidos. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio, quando então colocaremos as nossas demandas, os nossos pedidos por terceiros e também as nossas orações pelos já desencarnados. Senhor Jesus Cristo, que possamos então encerrar o culto do Evangelho da Noite do dia de hoje, né, 27 de março de 2025, falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, envoltos na paz do Cristo. Graças a Deus.